Durante muito tempo eu vi as pessoas falarem sobre Alan Wake. Seja na internet ou em conversas paralelas sobre games, eu sempre tive uma certa curiosidade em relação a esse jogo. Muito por ele ser semelhante a Deadly Premonition, um game que eu inclusive já falei aqui no canal, o que com certeza me atraía, já que minha afeição por histórias de terror em cidades pequenas do interior dos Estados Unidos sempre foi muito grande. Então eu peguei o jogo numa promoção por R$3,50 e resolvi mergulhar de cabeça nele. O problema é que eu mergulhei numa trama tão rasa que se eu tivesse mergulhado de fato em uma piscina equivalente ao plot de Alan Wake, eu provavelmente estaria em coma com um traumatismo craniano a uma hora dessa. Alan Wake é na verdade um dos piores jogos que eu já joguei na minha vida. E eu sei que esse jogo tem muitos fãs e sinceramente eu até entendo que alguns fiquem meio putos comigo pelo que eu vou falar nos próximos minutos, mas eu sinto como se fosse meu dever dizer pra todo mundo o quão rasa é essa experiência. Talvez não seja meu dever, na verdade não é. Mas eu quero e eu posso, então eu vou fazer. Portanto, me desculpe, eu sinto muito se eu tô acabando com a sua nostalgia, mas eu me propus a jogar Alan Wake com a mente aberta e sem nenhum tipo de parcialidade. Afinal, continuar assistindo é uma escolha 100% sua. Tenha em mente que eu vou analisar certos aspectos com base na época em que esse jogo foi lançado, que foi há 10 anos atrás. E antes de continuar, eu acho que é meio óbvio, mas eu vou dar spoilers de toda a história, então se você ainda assim decidir ignorar os meus avisos e prestar o papel de jogar esse jogo, então para de ver por aqui e não diz que eu não te avisei. Eu vou dividir essa análise em 3 partes, sendo elas a apresentação, a história e o gameplay. Então, vamos começar pela primeira impressão. Spoiler, ela não dura muito tempo. Para começar, posso dizer uma coisa boa sobre Alan Wake. Seus gráficos são realmente muito bonitos. Para um jogo de 2010, ele foi revolucionário, apesar de as expressões faciais dos personagens serem um tanto desconcertantes em alguns momentos. A sua ambientação é algo que nos primeiros 30 minutos agrada bastante. Porém, logo é perceptível que essa vai ser a ambientação por todo o jogo. Eu terminei a campanha em 5 horas e eu posso dizer com certeza que 4 horas eu passei na floresta. Isso não seria um problema se houvesse uma certa variedade dentro desse contexto, mas infelizmente não é o caso. É sempre o mesmo corredor cheio de vegetação e precipícios que em muitos momentos faz você se perder, já que é tudo muito escuro e o level design não colabora com pistas visuais sobre o caminho que a gente deve seguir. O que também resulta em mortes baratas ao cair de barranco que eu sequer vi por causa da poluição visual. Pode até haver um argumento de que as florestas são confusas, porque essa é a intenção, pois o sentimento de confusão e desorientação contribuem para o medo, porém isso deve ser executado de uma forma que o jogador não seja prejudicado por algo que ele não sabe ou não viu. E não tem como saber ou ver, basicamente. Isso não cola, pois é dever do level design deixar claro situações e condições de perigo para o jogador. Dark Souls faz isso com as armadilhas. Quando você pisa em um botão e ouve um barulho, esse é o sinal do level design dizendo: olha, você pisou num botão e provavelmente vai vir uma flecha na sua cara. Faça alguma coisa nesse meio segundo que a gente está dando para a armadilha ativar, que é a sua lambuja. Vai, garoto, rola, defende ou, não sei, leva uma flechada na cara. Não só a ambientação é repetitiva, mas também os inimigos que serão presentes no jogo todo. A variação dos takens, o nome dos monstros, é ínfima, é quase nula. São 5 horas atirando em caipiras possuídos que usam camisa xadrez, colete de caça e uniforme da polícia. Mas não é só no aspecto estético que a variação é pífia. Em Alan Wake lutamos contra 4 tipos de inimigos, e só. Temos o Taken comum, que ataca com uma arma branca, o Taken grandão, que também ataca com uma arma branca, só que mais pesada, como um martelo ou um machado. Os Corvos, que atacam em grupo, formando uma nuvem e investindo contra Alan, que eu sinceramente nunca soube o que eles estavam fazendo, porque tinha hora que eu matava eles tranquilo, e tinha hora que eu jogava a luz na cara deles e eles não morriam. Então eu sinceramente não tenho a menor ideia de como que se luta contra esses corvos. Se alguém souber, por favor, me fala. E objetos inanimados possuídos. É sério. Poltergeist são um inimigo em Alan Wake. Sobre o design dos personagens, não há muito o que falar. Todos são decentes,
Mas infelizmente nada memorável. Alan e a sua esposa são exatamente o casal de brancos protagonistas de um filme de terror americano, e o resto dos coadjuvantes é basicamente a mesma coisa. Pelo menos as cutscenes são boas quando os personagens não estão fazendo expressões faciais como essa. Aliás, as cutscenes serão uma grande parte da jogatina, já que Alan Wake é um game de ritmo cinematográfico. E o que nos leva a... Ok, eu preciso ser sincero. A história de Alan Wake começa sim muito promissora. Há uma aura de mistério em tudo que é apresentado nos minutos iniciais, e você tem aquela sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Muito comum em filmes de terror mais clássicos, onde mesmo quando as coisas estão bem, há uma inquietude que atormenta e faz a tensão ir se construindo aos poucos. O problema é que também logo no início tudo isso vai embora nos piscar de olhos. Mas eu vou explicar isso melhor. Alan Wake começa com uma sequência de sonho, onde todos os clichês de filme de terror acontecem. Essa sequência age como um tutorial do game, explicando suas mecânicas e etc. Mas sobre isso depois. Isso até tem um charme se o tom não fosse tão perdido nessa sequência inicial. Como assim perdido? O jogo, particularmente nessa parte, não decide se ele vai se levar a sério ou se vai zoar a si mesmo. O que deixa a gente meio perdido, já que essa é a sequência inicial e é nela que a gente é apresentado ao tom da narrativa. E se a narrativa não decide o tom que ela vai levar, bem, então a gente não sabe como ela vai ser e a viagem vai ser louca. Enfim, voltando à história, Alan acorda do sonho com a sua esposa Alice, o acalmando e dizendo que foi só um pesadelo, e logo somos apresentados à premissa. Alan é um renomado escritor de suspense, algo que ele faz questão de frisar toda hora. I'm a writer, goddamn. É sério, essa é a personalidade do Alan Wake, ele é escritor. O Alan tá num bloqueio criativo de 2 anos. Ele e a esposa decidem então se afastar da loucura de Nova York para passarem os tempos numa cidadezinha remota chamada Bright Falls. A típica cidade de interior americana, todo mundo conhece todo mundo, os policiais ganham café de graça na lanchonete, tem festivais típicos, etc. Você consegue entender. Se você já assistiu pelo menos um episódio das temporadas decentes de Sobrenatural, que é da 1ª à 5ª, você sabe do que eu tô falando. Alan então vai até a lanchonete da cidade para pegar as chaves da cabana onde vai se hospedar. E logo um evento bastante estranho acontece. Nessa parte tem um clichê que eu acho simplesmente maravilhoso. O famoso "a trama não teria acontecido se esse personagem tivesse falado com o protagonista", que no caso é essa velha aqui. Guarda bem a cara dessa velha. Mas o evento não é só tosco pelo fato que eu acabei de mencionar, mas também porque quem em sã consciência não iria desistir depois disso? Enfim, depois a gente vê o Alan e a Alice ignorando completamente a bizarrice que aconteceu na lanchonete e chegando na cabana, que sinceramente, de novo, quem em sã consciência se hospedaria nesse cenário? Sério, uma cabana numa ilha minúscula no meio de um lago gigante que fica cercado por montanha. Ok, Gustavo, a trama precisa disso. E é isso. A noite cai, Alice revela para Alan que levou com eles uma máquina de escrever, para que ele pudesse escrever alguma coisa, caso ele se sentisse inspirado, caso ele quisesse fazer isso. E, se ele quisesse também, ela poderia levá-lo a um terapeuta chamado Emil Hartman, especialista em tratar artistas com problemas de bloqueio, e Alan simplesmente surta no melhor estilo homem que soca a parede para descarregar a raiva. Comportamento que deixaria qualquer mulher que não romantiza o abuso muito preocupada, mas enfim. Ele acha a atitude da esposa inaceitável, briga com ela e sai pra andar ao ar livre no meio do nada, pra sei lá. Então ele ouve ela gritando dentro de casa e ele corre pra salvar ela, né, desesperado. E quando ele chega na cabana, vê que ela caiu no lago, nesse lago enorme. E aí ele mergulha pra socorrer ela e de repente ele acorda no carro dele, ferido, prestes a cair de um precipício. Ele então encontra a página de um manuscrito escrito por ele mesmo, sem entender nada, e ele decide procurar ajuda para saber como que ele chegou até ali. Ele consegue passar pela floresta, onde encontra os primeiros inimigos do jogo, até chegar num posto de gasolina, onde encontra a xerife Sarah. E ela diz que ele e Alice estão desaparecidos há 1 semana.
E é só aí que Alan Wake realmente começa. Tirando os clichês fáceis de início de trama, eu realmente me vi instigado pelo mistério que Alan Wake me propôs. Os inimigos eram misteriosos e o enigma parecia indecifrável. Mas isso foi ficando menos e menos real à medida que avançamos na narrativa. Eu não vou dissecar ela inteira porque, sério, eu não quero fazer isso. Mas eu vou falar dos pontos mais importantes e mostrar que eles não fazem o mínimo sentido. Alan, depois de acordar na delegacia e socar um civil na frente da xerife, recebe uma ligação de um homem dizendo que sequestrou Alice e que ele deve cooperar para que ele possa vê-la de novo. O sequestrador diz que Alan deve entregar um manuscrito para ele, e Alan sabe qual é o manuscrito ao qual ele se refere, que é o que ele escreveu durante o tempo que ele ficou desaparecido. Mas não tem ideia de como vai terminar o manuscrito para salvar a esposa dele. Aliás, curiosamente, o sequestrador apresenta como prova de que ele tá com a Alice a carteira de motorista dela, mas em nenhum momento é explicado como ele conseguiu o documento mais importante de uma pessoa que ele nunca sequer viu na vida. Nem falsificar seria possível, mas, né, ok, vamos prosseguir. A trama precisa disso. Alan então marca um encontro com o sequestrador, que acontece após quase 1 hora de gameplay tedioso, e nesse encontro o sequestrador disse que tá com uma parte do manuscrito e que Alan tem prazo para entregar o resto. Alan ameaça ele e diz que ele leu o manuscrito e sabia que Alan diria aquilo. Então ele sabia que, sei lá, o Alan ia dar um soco nele que faria os dois caírem de uma altura de um prédio de mais ou menos 2 andares. E eles levantam como se nada tivesse acontecido. Aí o Alan pega a arma do sequestrador e deixa ele fugir quando poderia ter atirado nele na perna, sei lá, pra perguntar, né, tipo, cadê minha mulher? Mas o Alan não faz isso, o cara só sai correndo e, enfim, a cena acaba aí. Depois disso você tem que refazer todo o caminho de volta e salvar o insuportável do Barry, um personagem que aparece no capítulo anterior e é tipo o alívio cômico da trama. Só que ele é tão chato e tão forçado que toda vez que ele falava, eu tinha vontade de socar a minha cabeça na mesa. Enfim, aí o Barry, depois desse evento, recebe uma ligação da Rose, a garçonete, lá no começo, né, na lanchonete, que é super fã do Alan, que eu não sei o que essa menina tem na cabeça, porque o Alan é um cuzão. A Rose diz que ela tem o manuscrito, ela tem as páginas do manuscrito, ela fala isso pro Barry, e o Barry chega pro Alan e fala, a Rose tem o manuscrito, vamos lá na casa dela pegar o manuscrito. Só que em nenhum momento é explicado como isso faz sentido na trama. Porque como que a garçonete dessa cidadezinha esquecida por Deus sabia sobre as porra dos manuscritos, sendo que em nenhum momento isso é falado na frente dela. Ninguém pondera 1 segundo sobre isso. O Alan e o Barry, eles não ficam tipo, nossa, mas como é que será que ela sabe disso? Entendeu? Eles não fazem isso porque eu não sei, eles simplesmente pegam o carro e vão na casa da garota. Meu Deus do céu. Enfim, a Rose droga o Barry e o Alan. Ela não tem a droga do manuscrito. Óbvio que não. E aí o Alan tem flashbacks da Alice se afogando e vê a velha do começo do jogo no meio das visões. Depois disso ele acorda e ele tá na casa da Rose. O Barry tá desmaiado e a Rose tá tipo em choque, jogado no chão. E ele se vê na situação de precisar escapar daquele lugar e levar o Barry junto com ele. Mas antes dele chegar no carro dele, a polícia chega, depois de ser acionada pelo dono do parque de trailers onde a Rose mora, o que faz ele o único personagem com um cérebro funcional nesse universo. E é aí que chega o agente Nightingale, um federal que deliberadamente atira em Alan, que está desarmado e com um civil na linha de fogo. Tudo bem que isso, né, não é muito irreal. Só é irreal pelo fato de o Alan e o civil serem brancos, mas, né, enfim, tudo bem. Enfim, a presença do agente Nightingale não é apresentada de forma decente. Ele simplesmente aparece, tem uma fala, começa a meter bala em tudo que se mexe sem nenhuma razão. E as motivações desse
personagens são especulações até hoje na wiki do jogo. Eu sinceramente acho que esse Frankenstein de narrativa tenha sido feito inteiro em 2 dias, tendo em base com fanfic e uns papelzinhos amassados que eles jogaram dentro de um boné e pedindo pra galera tirar toda vez que eles precisassem de uma palavra. E quando eles fizeram isso, eles esqueceram que a história precisava de um vilão, e aí enfiaram esse maluco no meio, e essa é a única explicação que eu acho pra esse cara tá na trama. E se você discorda, desculpe, isso é um problema seu. Mas enfim, voltando ao assunto, depois dessa cena, passamos por uma sessão enorme de floresta e perseguição, até que a gente chega na torre de rádio, onde mais uma vez o Nightingale aparece e atira em Alan com um civil na linha de fogo. Aliás, esse agente ele é irritante por si só, ao ter a necessidade de ironizar, chamando o Alan pelo nome de um escritor famoso toda vez que ele vê o Alan, e isso é muito cringe, porque, sério, vai ter uma hora que não vai ter mais escritor pra ele fazer gracinha, sério, é uma merda, esse personagem é uma merda. E o resumo de tudo é que Alan foge da polícia, encontra o sequestrador diz que nunca sequestrou a Alice e que mentiu para que Alan entregasse o manuscrito pro chefe dele, mas logo um tornado de escuridão começa e suga o sequestrador e Alan, que consegue agarrar um sinalizador, já que a escuridão nesse universo só é vencida por uma fonte óbvia de luz. Alan cai da altura de um prédio de, dessa vez, acho que 5 andares dentro de um lago e sobrevive. Ele acorda com o Dr. Emil Hartman, dizendo a ele que tudo aquilo que aconteceu foi um delírio de Alan, que Alice morreu faz 2 anos e que ele mantinha aquela ilusão pois não soube lidar com a morte dela. Algo que, meu Deus, não tem como uma pessoa com pelo menos 2 dígitos de QI acreditar que isso é um plot twist, nem por 1 segundo. E basicamente é mentira. O Dr. Emil trata os pacientes, fazendo com que eles produzam conteúdo através da terapia e lucra vendendo esse conteúdo feito por eles durante a terapia. Um esquema bem idiota, mas que por algum modo faz sentido para quem escreveu esse roteiro. Um monte de blá 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 depois, sob as instruções de 2 velhos malucos da clínica que nem são uma alusão a Thor e Odin, é só impressão sua. O Alan e o Barry, que por alguma razão também tá preso na clínica, saem em direção à fazenda dos 2 velhos, que são alusão a Thor e Odin. Não antes de deliberadamente assassinar o Dr. Emil, eu não sei porque eu falei Doctor, mas dane-se. No processo, eles capotam o carro, e isso acaba separando os 2, que inexplicavelmente saem de um acidente mortal sem nenhum arranhão. Nenhum arranhão mesmo, tipo limpinho, show de bola. Depois de chegarem na fazenda dos velhos, o que inclui uma parte onde você deve defender um palco dos Taken, enquanto as luzes piscam e heavy metal toca ao fundo, o que eu não vou nem me dar o trabalho de comentar. Alan e Barry decidem ficar bêbados, o que é uma ideia brilhante, já que eles estão em meio a um ataque de caipira assassino e fugindo de um agente do FBI que notoriamente é um sociopata. Eles dormem e Alan tem um sonho onde ele é revelado basicamente todo o plot. Acontece que Alan foi atraído para Bright Falls pela Dark Presence, que fazia ele escrever a história de terror onde ela tomaria conta de toda Bright Falls, o que para uma entidade é bem ridículo, querer tomar uma cidadezinha de interior, né? E o que ele quase faz, mas é salvo por um escritor que há anos está preso no mundo sombrio, Thomas Zane. Ao escapar, Alan deixa a história pela metade, e os horrores que ele está presenciando são frutos da própria imaginação dele, mas que foram feitos reais pela Dark Presence. E tudo isso feito de um modo dolorosamente expositivo. Sério, eu nunca tive a minha inteligência tão ofendida por um jogo. Parece que eles acharam a trama tão complexa e tão profunda que eles precisam parar para explicar tudo por quase 5 minutos, numa parte que nem é o clímax, pois depois disso ainda tem lá uns bons 90 minutos de jogo, entendeu? Aí é foda. Mas aí antes que você possa fazer alguma coisa, o Alan é preso pelo agente Nightingale, e sinceramente, a partir desse ponto até os minutos finais, nada de relevante acontece. É sério, então eu vou pular pra parte onde Alan descobre que Thomas Zane teve envolvimento com uma mulher,
quando ainda estava em Bright Falls, e ela é Cynthia Weaver. E ela vive numa usina hidrelétrica numa área remota da cidade, e a xerife então diz que tem um helicóptero, convenientemente, que levará Alan e Barry até lá. Depois de uma longa sessão de gameplay repetitivo, Alan chega à hidrelétrica. Cynthia Weaver é ninguém menos do que a velha do começo do jogo, que eu falei pra vocês guardarem a cara dela, que tenta avisá-lo de que ele não deve continuar com tudo que tá fazendo. Mas ela faz isso da maneira mais enigmática do mundo no começo do jogo, mesmo ela sabendo toda a merda que iria acontecer, ela resolve falar pro Enigma com Alan e enfim, tudo isso acontece, ela mesma tá aí. Entendeu? Por isso que eu falei pra vocês guardarem a cara dessa velha filha da puta. Ela fala sobre a existência de uma sala chamada a Sala Bem Acesa e que Alan encontrará respostas nela. E depois de mais um gameplay repetitivo, eles chegam até a sala, onde Alan encontra um fragmento de manuscrito feito por Thomas Zane, que em seus últimos momentos de vida escreveu que Alan derrotaria a Dark Presence na ilha onde ficava a cabana. E sim, Alan estava destinado a toda essa merda para salvar uma pindaíba no interior dos Estados Unidos. Nesse ponto eu já tava com meu saco cheio, a conclusão é Alan enfrentando hordas e mais hordas de inimigos. Ele chega na cabana do começo do jogo, mata a velha com o punho enfiado dentro dela, escreve o final da história de terror e salva todo mundo, inclusive Alice. E o final é uma montagem de todo mundo feliz em Bright Falls, o clássico final de novela da Globo com o monólogo piegas do Alan encerrando tudo. Aliás, a conclusão na verdade é confusa, pois deixa muitas perguntas sem responder. Isso porque o verdadeiro final é mostrado em 2 capítulos especiais, que na época foram lançados como DLC, e só veio de graça para quem já tinha comprado o jogo no lançamento. Para quem não, tinha que pagar a parte das DLCs. Então, além de passar por uma história merda e um final merda, ainda era necessário pagar pra ver o final verdadeiro, que eu sinceramente não quis nem jogar depois, porque eu já tava farto desse jogo, e eu não ia fazer isso comigo mesmo. O problema da história de Alan Wake é a enrolação em muitos eventos que, se fossem removidos do jogo, não fariam a menor diferença. Como o primeiro encontro com o sequestrador, que não serve pra literalmente nada, que poderia ter sido uma conversa por telefone. Mas também é a falta de carisma dos personagens. Em obras de suspense e terror, é imprescindível que tenhamos uma empatia, uma identificação com o protagonista, pois ele é o nosso representante na tela, e qualquer perigo que ele corra, nós nos sentimos em perigo, o que aumenta a tensão e garante a nossa imersão. E imersão é basicamente o que sustenta um jogo de terror Jesus Cristo. O problema é que é impossível ter empatia com o Alan, pelo simples fato dele não ter nenhuma personalidade com a qual a gente possa se identificar. Além de ser escritor, que ele repete muitas vezes, como eu já disse, ele é um verdadeiro cuzão com todos à volta dele. E os personagens auxiliares são tão esquecíveis quanto ele. Barry é irritante na tentativa de ser engraçado, e Alice tá lá só pra ser uma ferramenta da trama, e o resto eu já até esqueci os nomes e o que eles fizeram durante o jogo. Sem contar na conveniência ridícula de eventos onde tudo conspira para impedir o Alan de progredir. É pedra que cai de barranco e capota o carro dele, árvore que cai no caminho, ponte que começa a cair. Houve um momento em que eu podia prever quando algo assim ia acontecer. Eu tenho a firme convicção de que se um meteoro do tamanho de uma biribinha caísse na Terra, ele com certeza ia achar o caminho para cair em cima da cabeça do Alan Wake. E o grande problema disso é que Alan Wake se vende como um jogo de terror e suspense. E previsibilidade é literalmente o oposto de suspense. E por conseguinte, terror. Por isso esse jogo não falha só como suspense, ele também falha como terror. Mas se o problema fosse só esse, eu acho que ainda teria jeito. Afinal, um jogo com história fraca, ainda que seja construído em cima do storytelling, ou ruim, pode ser salvo com uma boa gameplay. Existem inúmeros jogos com gameplay satisfatório, com história tosca ou até mesmo inexistente. Mas infelizmente, Alan Wake também falha nesse sentido. Eu já disse isso aqui antes nesse vídeo, mas deixa eu falar de novo. Alan Wake é repetitivo pra caralho. É sério. E por que Alan Wake é repetitivo? Existe um conceito em game design chamado gameplay loop, que eu vou chamar de ciclo de gameplay, pois loop é uma palavra idiota.
Enfim, o ciclo de gameplay é basicamente no que o seu jogo consiste em termos de jogabilidade. Vamos pegar um exemplo em Dark Souls de novo. Dark Souls, nós exploramos os cenários em busca de itens, equipamentos e personagens secundários pra gente avançar nas quests, chaves para portas trancadas e todo tipo de elemento que vá nos progredir. Nós batalhamos contra inimigos espalhados nesses cenários e batalhamos contra chefes que geralmente estão no final de cada cenário que a gente explora. E sim, batalhas contra chefes são totalmente diferentes das batalhas contra os mobs, porque são separados como elemento. Temos então um gameplay loop composto de 3 estágios: exploração, combate e chefes. Um game design inteligente não necessariamente significa que o ciclo de gameplay é super variado. Existem jogos em que o ciclo é curto, mas que é muito bem executado ao ponto da gente se divertir muito com cada estágio. No outro lado, temos jogos com ciclos muito variados, mas que não são tão divertidos assim. O que importa é a execução, e é aí que continuamos a falar de Alan Wake. Desculpem esses minutos de pretensão, se você já sabia tudo que eu falei, eu sou um arrombado, tudo bem, pode comentar isso se você quiser. Alan Wake falha na variedade, pois a única coisa que você faz nesse jogo é andar e atirar. Não tem outro tipo de atividade. Nada é andar, jogar a luz nos caipiras, atirar e repetir. E você pode até argumentar comigo que Alan Wake é um jogo de terror, que não tem como você, sei lá, jogar boliche com seu primo ou ir tomar uma. E se você pensou isso, meu Deus, eu sinto muito que o seu poder de argumentação seja tão fraco. Por quê? Porque temos que tomar como exemplo uma franquia que executa jogos de terror muito bem. E sim, eu tô falando de Silent Hill. Em Silent Hill, nós também exploramos, batalhamos contra inimigos, resolvemos puzzles e lutamos contra chefes. E é nisso que basicamente jogos de terror consistem em termos de ciclo de gameplay: exploração, combate, puzzles e chefes. Tirando aquela onda de jogos em primeira pessoa de terror que você não tem como se defender, que graças a Deus já passou essa moda porque ninguém mais aguentava youtuber fazendo escândalo na frente da câmera por causa de jumpscare barata. Sério, ninguém aguentava mais isso, né? Vai com Deus, não tem mais. Só que, como eu disse, Alan Wake não tem nada além de combate. E todo o jogo contribui para isso. Mas como? Em primeiro lugar, não há exploração, pois o jogo é hilário de tão linear. É como se você estivesse andando eternamente num corredor que às vezes muda o papel de parede, o que torna a já citada exploração nula. E apesar disso, o jogo tem a cara de pau de espalhar colecionáveis pelas fases, que a propósito não tem nenhum impacto no gameplay. Só serve pra expandir a puta história foda do jogo, né? Que eu já falei sobre ela, então você já consegue imaginar. E o que nos leva aos puzzles, que também não existem. Esse jogo tem a pachorra de colocar uma porta trancada com uma chave literalmente do lado dela. É sério, se você vai fazer uma porta trancada sem nenhum desafio para conseguir a chave dela, qual é o propósito de você fazer a porta trancada? E por fim, não tem boss battles nesse jogo. Não existe chefe nenhum, porque se você me disser que os Takens, que dão uma de Barry Allen e naquela porra fest do final são chefes, eu vou me recusar a acreditar nisso e eu vou deletar o seu comentário. Um outro ponto excruciante de horrível na gameplay de Alan Wake é o fato do Alan não calar a boca nem por um minuto. É sério, ele narra as cutscenes, ele narra o gameplay e ele faz isso o tempo todo. Isso seria legal se o monólogo interior dele desse apenas um norte do que a gente deve fazer. Mas ele narra em detalhes o que acabou de acontecer, o que ele sentiu e o que ele deve fazer em seguida. Isso é basicamente ofender a audiência, porque você acha o seu gameplay tão intrincado e sua história tão complexa que o cabeça de vento na frente da tela não vai saber o que ele tá vendo e o que ele tá jogando. Então o personagem tem que explicar em detalhes para que esse idiota que tá na frente da tela consiga progredir na história. Não precisa agradecer a Remedy não, galera. O que seria da gente sem a expositividade da Remedy, na verdade? Mas e aí? A única parte do gameplay funciona? Sim e não. O Alan tem uma boa responsividade. As animações são meio esquisitas. E quando ele corre parece que você perde um pouco do controle, porque ele se destrambelha todo. Mas é algo aceitável. A carta do que é proposital para simular terror pode ser jogada nesse caso.
Mirar é ok, não tem mira na tela, e o feixe de luz da lanterna é onde a mira da arma acerta. Eu acho esse lance de integrar elementos de jogabilidade no mundo do jogo algo brilhante, eu tenho que ser honesto. Uma das coisas que eu mais elogio em Dead Space é o fato do HUD ser inexistente. Todas as informações que são apresentadas são de uma forma integrada ao personagem, de um jeito muito orgânico, e isso é muito bom. Mas enfim, ao apertar o botão direito do mouse, você foca a luz em um inimigo para tirar a armadura de escuridão dele. Isso nos primeiros minutos eu admito que é legal, é bem criativo. Mas o problema é que você passa 5 horas fazendo essa mesma coisa. E o problema nem é muito esse, a jogabilidade é decente. Mas isso num ciclo que se repete por horas não é o bastante, pois a variedade foi esquecida num churrasco. Além de atirar nos inimigos, você pode esquivar dos ataques deles. E o problema é que essa esquiva é no mesmo botão de correr. Então, às vezes, querendo fazer um, você acaba fazendo outro. E isso pode ocasionar muitas mortes baratas, porque você pensa, mas eu não queria fazer isso, porque ele fez isso, entendeu? Mas não acaba aí, claro. Quando se é atacado por muitos takens ao mesmo tempo, não há, por exemplo, um modo de afastar os inimigos com um golpe corpo a corpo para tirar de situação mais apertada. Não há um modo de contra-atacar rápido após uma esquiva no timing certo. Apesar do jogo dar um slow motion quando isso acontece, mas esse slow motion não serve pra nenhuma razão prática. Foi só pra dizer, tipo, galera, a gente tem slow motion, cara. Nossa, que viagem, mano. E nem execuções de inimigos que estejam, tipo, atordoados. Algo que economizaria munição e cortaria pela metade algumas partes que são intermináveis. Esses são só exemplos de coisas que Alan Wake poderia ter feito para variar o seu gameplay e não deixar ele como um inferno de repetição por 5 horas seguidas. E você pode até dizer que esse jogo é antigo, mas tem jogos de antes dele que já fizeram isso de uma forma bem mais crível. Dead Space, por exemplo, fez isso, entendeu? Integrou um modo de você afastar os inimigos temporariamente de você para você conseguir respirar, correr, recarregar a arma, atirar, entendeu? Mas não tem isso e é muito frustrante. Além de repetitivo e desinspirado, é frustrante. Você morre várias vezes porque você ficou cercado por inimigo que surgiu do nada e você não teve nem chance de pensar. Você já estava morto. Isso não é ser difícil, não é desafiador. É ser frustrante. E frustração é um sentimento horrível que você pode ter no seu jogo. Afasta jogadores. E tem uma coisa que eu esqueci de citar, mas Alan Wake tem partes que você dirige. Sim. E por que eu não incluí isso no loop de gameplay? Porque, adivinha, não serve a nenhum propósito. Dirigir é horrível. O jogo não consegue renderizar tempo do carro chegar, então há momentos em que o carro simplesmente congela esperando o cenário carregar. A aceleração é estranha e virar o carro para a direita ou à esquerda é de doer. As viagens de carro poderiam muito bem ser substituídas por cutscenes, porque não é a razão para ter jogabilidade no carro se o seu jogo não é de corrida ou de mundo aberto, mas principalmente se é um jogo linear de terror e suspense. Imagina se tivesse moto em Silent Hill, cara. O Harry dando grau e perguntando, tipo, ô galera, vocês viram minha filha aí? E o resultado disso foi um jogo que, ao invés de eu ficar, ou animado com batalhas iminentes, ou 2, tenso com batalhas iminentes, elas pareciam muito mais com um fardo. Quando eu vi um inimigo chegando, eu pensava tipo, oh shit, here we go again. Antes de concluir, eu esqueci de falar sobre a parte sonora, e isso já diz muita coisa. Porque os sons são ok, nada demais, mas também não são ruins. E as dublagens são bem decentes, e o jogo tem uma trilha sonora grande, com músicas de várias bandas. Inclusive o tema principal é tocado pelo Poets of the Fall, que faz um cameo meio ridículo, num capítulo já bastante ridículo do jogo. Então eu acho justo. Mas as músicas são legaisinhas. Alan Wake foi um jogo bem avaliado pela crítica, o que mostra que a mídia mainstream de videogame já era uma piada em 2010. Brincadeira, mas um pouco de verdade. E eu não tô aqui dando hate ou nada parecido, afinal eu não ganho literalmente nada com isso. Eu me propus jogar Alan Wake de cabeça aberta e eu tô aqui descrevendo a minha experiência. Se você é fã de Alan Wake e tá puto comigo, por favor, não fique, porque se a sua experiência foi diferente da minha, isso significa que o seu dinheiro foi bem gasto,
entendeu? Ou você pode ficar puto também, eu sinceramente não ligo. Existe algo que me irrita particularmente em jogos, principalmente em desenvolvedores, que é tentar fazer um jogo ser mais do que ele é. Pretensão mata jogos que poderiam até ser bons, mas que acham que são obras-primas. Pretensão faz com que jogos terríveis achem que estão sendo algo revolucionário fora da caixa. Mas em alguns casos a pretensão pode fazer o seu jogo ser considerado o jogo da década, né? Nunca se sabe. Mas Alan Wake é um jogo de terror, suspense que falha como terror, falha como suspense e quer tanto ser uma série de TV baseada em Stephen King que acaba também falhando como videogame. A sua história é confusa, é cheia de buracos, inconsistências e seu gameplay é, no máximo, enfadonho. Isso em seus momentos mais brilhantes. E suas referências são óbvias e desinspiradas. E o universo apresentado é raso e pretensioso. Alan Wake não é tão bom quanto você lembra e isso é muito ruim. Alan Wake é horrível. Não joguem Alan Wake. Fiquem só aqui no meu vídeo enquanto eu esbravejei por meia hora, eu acho. Mas é isso aí. O meu nome é Gustavo. Esse vídeo foi um pouco diferente do que eu tô acostumado a fazer. Ele deu bastante trabalho. E eu gostei de fazer ele porque eu tentei não seguir um roteiro. Eu falei de uma forma mais natural. Gritei, esbravejei. E eu acho que esse é o Gustavo real. O Gustavo que tá aí todos os dias dando opiniões inflamadas pros amigos dele sobre videogame. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, mostra pros seus amigos, para amigos que tenham paciência de ver um vídeo de mais de meia hora. É isso. Muito obrigado por serem legais comigo. Podem comentar discordando de mim ou me xingando. Isso gera engajamento, então eu agradeço qualquer comentário. Até a próxima. Amo vocês e beijo.